Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que essa semana o Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, anunciou a fórmula de disputa da primeira divisão. Claro que o Esportivo jogará a divisão de acesso, mas influenciou na decisão também da divisão de acesso, porque foi confirmado que apenas uma equipe subirá da divisão de acesso. Havia ainda uma tentativa, no dia 15 de dezembro, uma reunião com todos os presidentes dos clubes que jogarão a divisão de acesso para tentar subir duas equipes e não apenas uma, mas na segunda o Francisco Noveleto confirmou a fórmula de disputa da primeira divisão, que será entre 15 equipes, serão jogos em turno único, todos contra todos, 14 rodadas, vai se classificar os 8 primeiras equipes para fazer o mata-mata, as quartas e finais em jogo único, e aí sim, depois das semifinais e as finais com jogos de ida e volta. E influenciou diretamente no Clube Esportivo, que agora, com 16 equipes jogando a divisão de acesso, apenas a campeã, terá direito de, no ano de 2016, jogar a primeira divisão. Ainda, a divisão de acesso não foi anunciada oficialmente a fórmula de disputa, mas estão uns boatos por aí que será dividida em 2 grupos de 8 equipes, que jogarão em turno e retorno, todos contra todos. Se classifica 5 equipes de cada grupo para a próxima fase, jogarão novamente todos contra todos em turno e retorno, e desse ainda será mais 2 equipes que não terá um mata-mata. Das 2 equipes de cada grupo será feito um quadrangular, novamente todos contra todos, e aí o campeão que tiver mais pontos subirá para a primeira divisão. Claro que o Francisco Noveleto está pensando em fazer o maior número de jogos para as equipes que farão a divisão de acesso, mas o que mais as equipes queriam era 2 equipes tendo acesso para o ano de 2016. E ainda ele tirou R$100 mil de cada equipe que jogará a primeira divisão e dará para as equipes da divisão de acesso para ajudar e tentar fazer com que as equipes tenham ânimo a mais e consigam contratar melhores jogadores para buscar o acesso do Clube Esportivo, principalmente para nós aqui de Bento Gonçalves, seria muito importante. E também já fica aqui a minha deixa, que desde sexta-feira o Eduardo Esquil foi demitido do Clube Esportivo e até então não foi nem anunciado a sua demissão, muito menos os motivos. E a diretoria tem que entender que eles não têm que avisar a imprensa é apenas um elo de ligação entre o clube e o torcedor, e aí sim, o torcedor, o sócio que paga lá a mensalidade todos os meses, tem o direito de saber o que está acontecendo no Clube Esportivo. Então, desde já fica aqui, vamos esclarecer os reais motivos, como está em termos de contratações, Espinosa e companhia aí, como está o andamento para a divisão de acesso do ano de 2015, que agora já fica sabendo que apenas uma equipe terá acesso por ano de 2016. Pelo Distrital de Futebol de Campo, no último domingo, pelos veteranos, foi definido a grande final, que será entre Cruzeirinho e a equipe da Paulina, e também no quadro A e quadro B, domingo, a partida de ida da final. Pelos veteranos, no sábado à tarde, lá no campo da Paulina, apenas o primeiro jogo da decisão, entre Paulina e a equipe do Cruzeirinho. A decisão de terceiro e quarto será apenas em um jogo, mas no outro sábado à tarde, lá no campo do Cruzeirinho da Leopoldina. Mas, além do foco no título, vamos conferir como está a artilharia. Quem ainda pode ser o artilheiro pelos veteranos. O Claudinho do São Pedro é hoje o artilheiro com 10 gols, mas o São Pedro tem apenas uma partida. Aí tem o Cipó também com 9 e tem mais uma partida. O Leandro Balse tem 9 gols e ainda tem 2 partidas a serem jogadas. O Gilson do Estrela tem 8 e ainda tem uma partida. E o Flávio e o Valdir do Cruzeirinho, os dois, têm 8 gols e ainda tem 2 partidas a serem disputadas. Então a briga pela artilharia dos veteranos também está bastante acirrada. Lembrando, 17 horas, lá na Paulina, a partida de ida da final entre Paulina e a equipe do Cruzeirinho, sem ter a decisão do terceiro e quarto lugar. Já pelo quadro A e quadro B, domingo tem a grande final, o jogo da volta, lá na Capela das Almas, no 6 da Leopoldina, no campo do Inter da Leopoldina. Pelo quadro A, às 16 horas e 30 minutos, a equipe da Leopoldina tenta reverter a vantagem contra a equipe do Barracão. Se vencer, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou uma vitória do Barracão dá o título pela primeira vez a essa comunidade. Já pelo quadro B, o Barracão enfrenta a equipe do Estrela às 14 horas e 30 minutos no mesmo local. Se o Barracão vencer,
a decisão vai vencer ou empatar, a decisão está encerrada e o Barracão é campeão. Se o Estrela vencer, a decisão vai para os pênaltis. E pelo quadro A e quadro B, também tem a briga pela artilharia. Então vamos conferir quem são os que ainda podem chegar e ser o artilheiro dessa competição. Pelo quadro A, o artilheiro é o Giba, do Barracão, com 6 gols. E está junto com o Wilson, da Sertonina, que também tem 6 gols. Porém, o Wilson não tem mais jogos a serem disputados. O Elton Tibola, do Inter da Leopoldina, tem ainda o jogo de domingo, tem 5 gols. E o Tessaro, do Barracão, também tem mais um jogo e tem 4 gols. Já pelo quadro B, o Giovani, do Estrela, tem 6 gols e ainda joga no final de semana. O Éder, do Ouro Verde, tem 4 gols e já encerrou a sua participação. E o Matheus, do Barracão, tem 4 gols e ainda joga no domingo. Aí também, além da briga pelo título, a briga pela artilharia do Distrital de Futebol de Campo. Fica aqui, né, que no próximo domingo, lá na Leopoldina, apenas um jogo, apenas um campo, foco total na decisão, tem uma estrutura um pouco melhor. Não vou dizer de muitas coisas, mas que tenha uma ambulância lá embaixo, né, na Leopoldina, que caso, tomara que não aconteça, né, mas se tem algum imprevisto, a ambulância esteja lá do lado. Não tem desculpa, não tem muitos campos, é apenas um local onde o foco vai estar todo lá. Então já se programar e ter pelo menos uma ambulância nessa grande final lá na Leopoldina. E para encerrar, lá no Citadino de Futsal Feminino, no último domingo aconteceu as finais e o Sirius foi a campeã. O Panizzi, que era a favorita, perdeu na semifinal para a Ascora foi para a final e foi derrotado para a equipe do Sirius. E ficou assim então. O Sirius foi campeão, a Ascora foi a vice, e em terceiro ficou as Damas de Ferro. A goleadora foi a Júlia do Sirius, a goleira menos vazada também foi da equipe do Sirius. O troféu destaque foi para a Emily, também do Sirius, e o troféu disciplina também foi para a equipe do Sirius. Lavou aí, ganhou tudo que podia, então mais nada que podemos dizer assim, serão parabéns, e que o ano que vem mais equipes no Citadino de Futsal Feminino possam participar e tentar derrubar a equipe do Sirius, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br e quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br e eu volto aqui na sexta-feira repercutindo as grandes finais do Distrital de Futebol de Campo. Então, um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.